Bom, o conteúdo do livro de hoje é a Odisseia, de Homero. Nós, no vídeo anterior, falamos da Ilíada, né, que é outra obra do Homero, um outro poema épico. A Odisseia seria considerada um segundo ou uma continuação da Ilíada. Eu falei um pouco do Homero no outro vídeo. Talvez eu teria que acrescentar que eu li em alguns sites, né, inclusive no Wikipedia, que ele era cego. E isso está, inclusive, na história do Peloponeso de Tucídides. No livro quarto, se eu não me engano, ele relata, ele cita um certo trecho do poema de Homero, ilustrando alguma coisa que ele está ali falando, e ele menciona que estava falando do Homero, o poeta cego. Só que eu lia também em outros lugares de alguns especialistas que dizem que ele, o Homero, com a idade, foi ficando cego. Mas é melhor que a gente confie mais no Tucídides, porque viveu ali um pouco depois do Homero, então quase seguramente ele sabe do que está falando. Dizem também alguns especialistas que o Homero tenha fundado uma escola de retórica, mas como eu falei e mencionei no vídeo anterior, a gente não tem poucas, escassas informações sobre o Homero. Muito bem. Agora vamos falar um pouco da Odisseia, então, um pouco da história, né, da obra. A Odisseia, ela foi criada, foi composta, digamos assim, ali também por volta do século VII, volta 700, 800, junto com a Ilíada. Era um poema oral, como a Ilíada, que depois foi transposto para a escrita. O que a gente sabe é que depois de Homero, né, os seus discípulos, os Aedos, né, os discípulos de Homero, eles fundaram uma confraria, né, que era uma confraria de Aedos. Aedos quer dizer cantores, né, porque esses poemas eles eram cantados, né, com uma cítara, em eventos ou religiosos ou nas Olimpíadas, ou um grande evento que acontecia na Grécia. Então, esses descendentes de Homero, também conhecidos como homeristas de Quésios, que Quésios era, de Queios, e Queios é uma ilha da Grécia, eles compilavam os textos, né, de Homero. Depois, dando um salto, a gente vai ali para o século VI, 600 por ali, com Pisístrato, que era um dos tiranos ali de Atenas. Agora, não se sabe bem se foi Pisístrato, ou se foi Hiparco, ou se foi os dois. O Pisístrato, ele, baseando numa edição original que ele tinha em mãos, uma das poucas, ele compilou, né, ele uniformizou, digamos, esses textos, esses vários textos que foram recolhidos ali pelos homeristas, né, pela confraria. Dando agora de novo um outro salto, a gente está no século III, né, 300 por ali. Sabemos que os editores alexandrinos, alguns dizem também sábios alexandrinos, eles fizeram uma edição, eles compilaram uma edição crítica e dividiram essa edição em 24 cantos, por isso que hoje a gente conhece tanto a Ilíada quanto a Odisseia em 24 cantos. Ao compilar essa edição crítica, eles
retiraram dos textos originais umas interpolações, né, de episódios que se repetiam. Depois, lá com a escola de Pérgamo, eles restituíram essas interpolações que foram retiradas pelos editores alexandrinos, e essa versão é que chega a nós, ao Ocidente, né? Essa versão com as interpolações inclusas e em 24 cantos. E a gente tem que agradecer também, porque se chegou até nós foi graças a um erudito bizantino que salvou essa edição da perda, né? O seu nome é um pouco estranho, ele se chamava Chalcocondyle, uma coisa assim. E sabemos também que a Odisseia foi impresso, a primeira edição impressa foi em 1488 na Itália, especificamente em Florença. É isso que a gente conhece da história da Odisseia. Bom, agora Bom, então a Odisseia ela é 24 cantos, são mais ou menos 12 mil versos, né? Compostos como poema, que eram orais e que depois foi transposto para escrita. Vamos tentar fazer então agora, rapidamente, um pequeno resumo da Odisseia, né? Eu vou usar um mapa. Não se atenham tanto às localizações do mapa, porque essas localizações, na verdade, até hoje, os especialistas se debatem para tentar localizar mais ou menos onde foram os eventos, os episódios da Odisseia, não com tanto êxito. Então, esse mapa que eu vou mostrar, para a gente reter melhor, né, os episódios, retenham mais os números do que próprio o mapa, porque não é certo que por exemplo, ele tenha ido até, por exemplo, as costas da África, enfim, tudo isso é muito inexato. Então, a gente começa a Odisseia no canto 1, com uma assembleia de deuses, né, que estão ali, que decidem que é hora de o Odisseu voltar para casa, né? Então, Atenas aparece ao filho de Odisseu, o Telemaco, vai até o palácio e vê o festim dos pretendentes, porque existem pretendentes à mulher do Odisseu, porque Odisseu já faz 20 anos que é fora, né, 10 anos da guerra. Odisseu é um que combateu na guerra de Troia, né? Ele é o tal de que deu a ideia do cavalo, né, para colocar o cavalo cheio de soldados dentro da cidade de Troia como um presente. A ideia foi dele. Então, como ele já está 20 anos fora, existem os pretendentes à mão da sua mulher, né? Que ela tem que se esposar. Pela tradição da época, ela teria que se esposar novamente. E eles fazem festim, eles estão quase que acabando com os recursos do pobre do Odisseu, porque eles comem, eles bebem, eles fazem festas, enfim. Então esse canto 1, ele fala, ele está descrevendo um pouco o cenário do palácio, né, do caos que existia no palácio do Odisseu. No canto 2, tem a assembleia dos itacenses, né, porque ele vivia na Ítaca, e o Telêmaco, ele parte em procura do pai. Ele decide ir procurar o pai em Esparta. No canto 3, o Homero vai descrever a estadia do seu filho ali em Pilo, né, que é uma região ali próxima de Esparta, pedindo informações sobre o pai.
No canto 4, ele vai a Lacedemônia, também conhecida, Esparta era conhecida como Lacedemônia, e fala com Menelau, que era irmão do Agamenon, né? Os dois são os dois reis que foram em busca de Helena. E o Menelau não sabe, não tem informações sobre o Odisseu. Ele descreve um pouco a questão ali da história da Helena, o rapto, enfim. No canto 5, nesse canto 5 é que vai aparecer realmente o Odisseu. Ele está na ilha de uma ninfa que se chama Calipso, e ele já está ali há 7 anos, né? Atena, ela fala com Zeus, né, acerca das mágoas ali do Odisseu, e o Hermes é enviado para falar com a Calipso, pedindo que ela liberasse o Odisseu, porque, enfim, é uma ordem de Zeus. E a Calipso libera ele constrói uma jangada e vai à procura e vai voltar para casa, né? No canto 6, o Odisseu ele chega ao país dos Feácios, né? Ele acaba porque o mar estava revolto, acaba jogando ele próximo a um rio. Ele acorda, a filha do rei Feácio vai ali lavar a roupa, né? Acaba vendo ele e ajudando, levando ele para o palácio para apresentar para o pai. Então, essa é famosa, a filha do rei, se chama Nausicaa, nomes estranhos. Bom, então ele é apresentado ao rei, ele não diz o nome, né? E o rei se chama Alcino, ele fica ali, o rei oferece festas, né? Ele bebe, era uma questão para os gregos a acolhença, né? O fato de você ter um visitante, um forasteiro, ser bem acolhido. Então eles abriam as portas da casa, eles davam de comer, de beber, enfim, participavam um pouco ali da vida da casa. E numa dessas, com um Aedo, né, que canta a história de Troia, né, ele começa a chorar, o Odisseu é um que chora muito, ele começa a chorar e o rei nota isso, né? E pergunta quem é aquele forasteiro que ele abriu as portas da casa, mas ainda não sabe o nome. O Odisseu acaba contando quem ele é e ele mesmo acaba narrando a sua história. Então, o Homero aí usa o flashback, ou seja, estamos ali no palácio do rei Feácio, né, o Alcino, tem o Odisseu que está contando desde a sua saída de Troia, né, até quando ele chega ali. Então, a partir daí que começa todo o percurso do Odisseu, saindo lá de Troia, né, ele venceu a guerra de Troia, ele relata então as suas aventuras, aí a gente vai ter ele na terra dos Cícones, né, que eles depredam ali a terra desse povo, e acaba que eles sendo expulsos, né, depois e alguns mortos também, né. Depois eles acabam indo, sendo expulsos, enfim, navegam com certo percalços, abordam as terras dos lotófagos, que comem lotos e, comendo lotos, esquecem das coisas. Os seus amigos, companheiros ali do navio, querem ficar por ali, o Odisseu convence a não, então acabam partindo e chegam na terra dos Ciclopes. Essa é uma parte do canto 9,
famosa, né? Porque tem o Ciclope, que os prendem numa caverna e acaba comendo um ou dois dos seus companheiros. O Odisseu tem uma ideia brilhante, que enquanto o Ciclope dorme, ele faz uma estaca, né, com uma ponta afiada e fura o olho do Ciclope, Polifermo. E é famoso isso na Odisseia, né? E acaba escapando. Chega na terra de Éolo, né? Éolo é o deus dos ventos. E o Éolo resolve ajudar o Odisseu a voltar para casa. Então, ele prende em certos odres, né? Todos os ventos, menos o vento do leste. E diz para ele não abrir esses odres até chegar a casa. Só que quase chegando em Ítaca, ele até vê os montes ali, os seus colegas, enquanto ele dorme do navio, os seus colegas acham que ele tem ouro ali. Então, pensando que havia riquezas dentro dos odres, eles abriram os odres, e isso fez com que os ventos escapassem e portassem o navio, né, a embarcação, muito lontano de Ítaca, que eles já estavam quase ali. Bom, então, com o afastamento, né, pelos ventos do navio de Odisseu, eles acabam chegando na cidadela de Lamos, em Teléfilo, que é o episódio do Lestrígones, né, que acabam sendo mortos mais alguns companheiros, e saindo dali, eles chegam à ilha de Eeia, né, onde vivia Circe. Essa também é uma passagem famosa da Odisseia, a maga, né, a feiticeira, que seja, Circe, de ricas tranças, né, a Circe era a deusa terrível, de humana linguagem, né, e que transformava homens em animais, especificamente em porcos, e acaba transformando alguns companheiros do Odisseu em porcos, e ele, ajudado por Hermes, né, que enquanto ele estava chegando a gruta onde vivia esta feiticeira, Hermes o ajuda, né, amando dos deuses, dando uma poção mágica que ele para protegê-lo do encantamento de Circe. Então, com isso em mão, ele acaba ajudando os companheiros, né, a se transformarem em homens novamente, e acaba ficando um ano ali porque estava muito bom, né? Ele foi para a cama com a Circe e tudo. Só que depois de um ano, os amigos dele falaram: voltamos para casa, né? Ele acaba saindo dali. Mas a Circe, antes de deixá-lo ir, diz para ele que ele deve fazer uma outra viagem, que ele deveria ir à morada de Hades, né? Hades é onde estão os mortos, né? É a região que eles acreditavam, os gregos, que estariam os mortos, espectros das pessoas em vida. Então, a morada de Hades e da terrível Perséfone, né? A fim de consultar a alma do tebano Tiresias. Tiresias era um adivinho muito famoso de Tebas, né, que também, e controlava ali, era um adivinho e que morava no Hades. Então, por quê? Porque ele tinha as respostas do que ainda estava por vir e como retornar a Ítaca. Então, chegando à terra dos Cimérios, né, que é onde ele deveria entrar para adentrar o mundo dos mortos, que parece ser uma região ali próximo do Vesúvio, né, que é a entrada do mundo subterrâneo. O Ulisses, ele faz oferendas e encontra a alma de vários de seus amigos perdidos, como por exemplo o Agamenon, né, que foi morto. Ele vai contar que ele foi morto pela sua mulher, assassinado, né? Ele vai encontrar o Aquiles, né, que também foi morto, que a gente não sabe na Ilíada que ele, quer dizer, sabe, né, porque o Homero ele deixa sempre
subentendido que ele iria morrer. E aqui a gente vê que ele morreu mesmo, porque ele está no Hades. Ele também encontra Eupenor, né, reclamando sua sepultura. Foi um amigo que morreu ali na ilha da maga Circe. E ele estava reclamando sua sepultura porque ele havia sido deixado na terra sem um funeral, na terra de Circe, sem um funeral adequado. E encontra a sua falecida mãe, que ele não sabia que ela tinha morrido porque ela tinha cometido suicídio por não suportar a dor da ausência do filho. E é claro, o Tiresias, que era o profeta. Então, após ele fazer um sacrifício a Tiresias, o Tiresias lhe conta sobre os obstáculos que ele ainda teria que encontrar até retornar a Ítaca, né? E também o caminho que ele devia tomar. A sua mãe, que chamava Anticléia, ela também lhe dá notícias do seu reino, fala da sua esposa, né, que ainda se mantém fiel, e dos homens que estão lá cortejando, tentando tomar o seu lugar. Bom, então ele triste, ele vai partir com a tripulação para o Estreito de Messina, onde um dos lados habitava Sila, que era um terrível monstro marinho de 3 cabeças, que nunca tinha sua sede de sangue satisfeita, e do outro lado Caríbides, onde as águas eram convidativas, mas engolia tudo pro fundo do mar. O Ulisses ele perde todo o resto então da sua tripulação nesse estreito, porque acaba com esse redemoinho das águas, ele acaba perdendo todos os seus companheiros e chega a nado na ilha de Calipso, né, permanecendo ali como um escravo, uma vez que sua ilha não era de passagem. Então, e aí a gente torna, né, para o início da Odisseia, que, se vocês lembram, ele no canto 5, é ele exatamente na ilha de Calipso, onde os deuses pedem para Ninfa deixá-lo partir. Bom, então, aí termina então a narração do Odisseu ali para o rei Feácio. E isso a gente foi do canto 9 até o canto 12. Então daí ele parte para Ítaca, porque os feácios eles eram exímios construtores de embarcação, e aí resolvem ajudá-lo e fornecem uma embarcação para Odisseu, e ele parte então para Ítaca. Bom, então Odisseu retorna a Ítaca, e ali a gente já está no canto 13, né? Ele pede ajuda para um servidor muito fiel, que é o guardador de porcos, né? Depois ele se faz reconhecer pelo filho, pede ajuda do filho, os dois fazem um plano para acabar com os pretendentes. Então, do canto 13, né, até o canto 22 é essa descrição, então, da artimanha do Odisseu para acabar com os pretendentes. Tem a questão da Penélope, que não sabe, né, que ele tá ali, que ele é um mendigo, enfim, que ele chegou. Ela resolve pedir para os pretendentes quem deles conseguisse usar o arco que era de Odisseu, né, retesar o arco e disparar uma seta que passasse por 12 arcos redondos, né, que passasse por todos eles, seria o felizardo que teria sua mão. E o Odisseu, ele estava ali no momento, ele como mendigo, né, ele consegue retesar o arco e fazer passar a flecha, né? Depois ele se transforma em Odisseu na frente de todos. Nesse inteirinho a Penélope subiu para o quarto, então ela não vê isso. Ele se revela aos pretendentes, fecham-se todas as portas, porque ele tem a ajuda ali do filho e do guardador de porcos, e mata todos os pretendentes, não deixa nenhum escapar, todos são mortos.
Já no canto 23 é o episódio em que a Penélope reconhece o Odisseu, né? Ela é porque a Penélope ela não acreditava que ele fosse o Odisseu, porque muitos pretendentes se passaram por Odisseu dizendo que era Odisseu e era apenas um engano. E ela nega a acreditar que é Odisseu, né? E finalmente o canto 24, o Odisseu chega à fazenda do pai, do Laertes, né? E ele termina então assim a Odisseia. Dizem os especialistas que essa última parte ela não fazia parte do original, né? Que não, a forma como é descrita a narrativa, né? A estrutura desse canto não corresponde com a estrutura dos outros cantos. Bom, então esse foi um pequeno resumo do que é a Odisseia. Vamos falar agora então da estrutura da Odisseia. A gente pode notar que a Odisseia ela está estruturada mais ou menos em 3 tempos que são os principais. O primeiro é o início, né, da Odisseia, que é a passagem da Penélope, do Telêmaco, né, a situação ali em Ítaca, né, e a viagem do Telêmaco até Esparta para saber notícias do pai. Um segundo tempo é a chegada de Ulisses, né, à terra ali dos Feácios, onde ele vai narrar então as suas aventuras, ou seja, e isso faz um recuo da história, um recuo no tempo, um recuo da ação. E o terceiro é o regresso a Ítaca, né? E a morte dos pretendentes. Então, essa narração, veja, essa estrutura da Odisseia, né? Homero usando flashbacks, né? E fazendo uma narração dentro de uma narração, é bem moderno, né? Se a gente dá conta, muitos dizem que a Odisseia é um protótipo do romance moderno por conta dessas inovações, né? Dessa coisa muito moderna, dessa coisa da narração não linear, né? Que é muito presente nos romances modernos. E isso é uma coisa assim que a gente aprecia na Odisseia, né? Essa questão dessa narração não linear, dessa estrutura em 3 tempos, né? Diferente da Ilíada, né? Porque a Ilíada, o tempo da Ilíada, como nós mencionamos, são 50 dias ali do último ano da guerra, e o tempo ele é linear, né? Do início da discussão com Aquiles até a entrega do corpo do Aquiles, do corpo do Heitor para o seu pai, para ser homenageado. Então, isso faz com que a Odisseia ela seja considerado como um protótipo mesmo dos romances modernos, né? Essa estrutura. Muito bem, o espaço. O espaço da Odisseia é muito mais vasto, né, do que o da Ilíada. O espaço da Ilíada era em 2 pontos. Era o espaço da praia, onde estavam os aqueus, né, os danaus, como diz Homero, e as portas de Troia, né? Era só esses 2 espaços. Já a Odisseia, como vocês viram no mapa que eu mostrei anteriormente, é todo a região do Peloponeso, né, as ilhas ali jônicas, e o Mediterrâneo Ocidental, né, as costas da África, é toda a viagem que ele faz. Esse é o espaço da Odisseia, né? Agora, finalmente, a gente vamos falar do tema da Odisseia. Qual é o tema da Odisseia?
Veja, a Odisseia tem como tema o retorno. Na época, quando foi composta, fazia parte de poemas que em grego eles diziam nostoi. Nostoi quer dizer retorno, né? Então eram poemas de um ciclo épico que descreviam o retorno dos heróis aqueus, né, à pátria. E a Odisseia se insere nesse ciclo épico, né? Então a Odisseia conseguiu chegar até nós, mas podemos supor que existiam outros poemas épicos que falavam, que tratavam do retorno desses heróis depois da Guerra de Troia, né? Então o tema é o retorno, né? A volta ao lar, né? Isso é muito bonito na Odisseia, porque quando, por exemplo, ele está ali na ilha de Calipso, ela oferece para que ele fique com ela a imortalidade, né, dos deuses. E ele renega, ele decide que não quer, porque ele quer voltar para casa, ele quer voltar ao lar, ele tem essa ânsia do lar, né? Então, e fora isso também existem os valores morais ali, como também na Ilíada, né? Os valores morais que o Homero ele retrata e também quer enfatizar para os seus próprios contemporâneos, digamos assim, né? Então, o papel da mulher também é muito presente. Por exemplo, Penélope, né? Penélope, são passados quase 20 anos ou 20 anos e ela está ali fiel, né? Ela usa também de algumas artimanhas para alongar a questão de ser dada em esposa a um outro pretendente. Então, existem todo esse arcabouço de valores morais da mulher, né, da mulher fiel, da mulher honesta, né, que espera o marido, que confia que ele vai voltar. A questão também, por exemplo, se a gente colocar, contrapor os dois heróis desses dois poemas épicos, por exemplo, o Odisseu com o Aquiles da Ilíada, a gente vai ver duas coisas diversas. Por exemplo, uma contraposição entre, por exemplo, a força bruta, né, o impulso assim irracional, né, do agir sem pensar do Aquiles, né, com a inteligência, né, a sagacidade do Odisseu, né, de mil ardis, né, a coisa do raciocínio, né, da inteligência, diverso do Aquiles, que era a força bruta, né? O Aquiles, ou ele agia tempestivamente, por exemplo, quando ficou bravo ali, com raiva do Agamenon, porque roubaram a sua escrava e decide não lutar, né? Contra os ardis, né, do Odisseu, que para sair dos problemas, né, ele usa da sagacidade, né, ele sai com uma ideia mirabolante e consegue escapar de todos os perigos. Então existe a gente pode ver então essa contraposição dos dois. Para terminar, existe sempre, né, nos vídeos, nas recensões, nas resenhas, o tal do porquê ler tal obra. Eu acho uma pergunta estranha porque, por exemplo, no caso da Odisseia, é como se a gente perguntasse para nós mesmos, por exemplo,
da árvore genealógica da nossa família, por que você quer saber do seu antepassado, né? Não é uma pergunta, é uma pergunta estranha. Veja, nós fazemos parte da sociedade ocidental, né? Os gregos, os romanos, enfim, os povos antigos fazem parte dessa sociedade ocidental. Então eu não vejo por que você tenha que ter uma desculpa ou uma razão para poder ler o clássico. O Homero, além da questão da beleza, né, como ele monta os versos, da sua linguagem, que é uma poesia dentro da poesia, né, eu queria mencionar um aspecto que a gente dá de barato. Por exemplo, que como eram poemas orais, na composição dos poemas, o Homero ou os poetas não haviam um apoio material. Por exemplo, hoje a gente tem o papel, a gente pode escrever, a gente vai no computador e digita, a gente conserva, a gente retém as ideias e pode trabalhar em cima delas. Eles, pelo contrário, não tinham um arcabouço material. Eles inventavam, criavam os poemas e tinham que, digamos, decorar, reter na memória. Então imaginem a genialidade do Homero e os poetas da época da Grécia arcaica, que criavam, né, que inventavam todo esses versos, essas poesias, a beleza que chegou até nós de Homero, a grandiosidade. Isso para mim já seria mais do que uma razão mais do que suficiente para poder ler Homero. Desses 12 mil versos, mesmo que não tenha sido ele que tenha criado tudo, né, que tenha sido mais de um, mas enfim, a grandiosidade dessa tradição oral de reter na memória todo o narrar, toda a história, todos os versos, né? E a criação, que você tinha que criar e você tinha que reter aquilo que você criou. Isso já para mim seria uma razão mais do que suficiente para poder ler Homero, para poder ler a Odisseia. E é porque é da nossa história, a gente precisa conhecer de onde a gente veio, né? A gente não é um ser, ou não, nossa história não começa daqui, da quando a gente nasceu. Existe todo esse arcabouço cultural, digamos, né? Que está as nossas costas. A gente precisa conhecer isso, né? Para saber quem a gente é, quem nós somos, por que nós somos hoje em dia, o que nós somos. Isso é uma razão, e não preciso dar razões, eu acho que a gente não precisa dar razões porque lê Odisseia, porque lê a Ilíada, porque lê, por exemplo, os clássicos da literatura. A razão é que nós devemos conhecer quem nós somos enquanto sociedade, quem nós somos enquanto cultura. Isso já é uma razão mais do que suficiente para ler a Odisseia. Fora a questão da grandiosidade da linguagem de Homero. A gente precisa ler para ver o que é. Quanto à leitura, eu recomendo, na verdade eu li essa versão que eu coloquei no início do vídeo, que ele divide ali em 3 livros, né? Que é Telemaquia, que é a questão, que é a parte que fala da Penélope, que é a primeira parte, né? Aqueles 3 tempos que eu mencionei é o primeiro tempo. Então fala da Penélope, do Telêmaco, a sua história, a viagem e tudo. Depois tem a segunda, que é a Ulisses, Ulisses. Assim, Ulisses, porque o Odisseu também chama Ulisses, então vocês podem ver essas 2 versões. Ulisses foi o nome que deram os romanos, né?
o Odisseu. Então pode ser Ulisses e Odisseu. Quando então o Odisseu chega no país dos Feaços e depois tem toda a narração. E a terceira parte, que vocês repararam, né, na capa do livro, é o regresso a Ítaca, né, e a morte dos pretendentes. E essa edição que eu li, ela reúne todos esses 3 livros em um só. Tem essa edição que ela é uma edição boa, porque não é nem poesia e nem prosa, é um meio caminho ali, né? É uma poesia em prosa, em versos livres, que é muito interessante e é mais fácil de ler e de entender. A gente perde um pouco da sonoridade, como eu falei, da poesia em versos, né? Em poesia realmente, mas ganha em entendimento. E também tem uma versão que eu não consegui porque eu leio em e-book, da Penguin, Companhia das Letras. Eu consegui porque eu comprei a Ilíada, mas a Odisseia, não sei porquê, eles não oferecem em e-book. Então eu acabei tendo que comprar da Amazon essa versão da Odisseia, essa versão que eu coloquei, essa edição que eu coloquei para vocês, que é mais fácil também. Então, com isso eu encerro então esse nosso vídeo do conteúdo do livro, falando da Odisseia, né? E a gente se vê no outro vídeo, né, com outro livro. Muito obrigada.